Graça e paz. Vamos continuar as leituras que estamos fazendo na carta aos Efésios. Estamos meditando. A intenção nossa é ler mesmo a palavra e deixar que ela fale aos nossos corações. Efésios capítulo 5, verso 18 ao 21. Vamos ouvir com carinho a leitura da palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Eu vou ler aqui também em outra versão que eu acho muito boa neste texto. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. O texto começa dizendo: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Aqui, irmãos, está nítido para nós que há um perigo da embriaguez com vinho. O perigo é o descontrole. Embriaguez, já quero dizer isto aos irmãos, não é apenas a pessoa estar caída na rua. Não é só isso. É a bebedeira que a pessoa faz de maneira contínua. A sobriedade é uma característica da vida de Cristo em nós. Vamos ler alguns textos mostrando que esse assunto de embriaguez é um assunto sério no reino de Deus, na palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você não acha isso sério? Aqui diz que não herda o reino de Deus. Assunto encerrado. Bêbados, aqui volto a dizer, não é apenas a pessoa que está caída na praça, na rua, por causa da bebida. É muito mais do que isto. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Bebedices aqui não é estar caído na rua. É aquilo que a pessoa faz em casa, todo dia, toda semana.
bebedice. Este texto mostra o antes e o depois da nossa vida, irmãos. Antes a gente era isso. Depois do nosso novo nascimento, a gente não é mais isso. Por isso, nós precisamos de um tratamento radical da obra de Cristo na cruz, para nos libertar do pecado, nos libertar de nós mesmos e nos libertar de todo e qualquer vício. Tem uma opção melhor. No lugar de ficar bebendo, se enchendo disso, você pode ser cheio do Espírito Santo. É muito melhor. Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser vazios de nós mesmos. E isso só é possível na morte com Cristo na cruz. Agora, em relação especificamente ao vinho, estamos tratando do vinho, temos um outro texto que gostaria também de dar uma olhada nele com os irmãos. Eu não posso ler o texto que eu quero e o que eu não quero, pular o texto porque não quero ler. Então vamos ler também. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Eu vou ler aqui também na versão que eu anotei. Não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Eu sei que tem gente que diz assim: o vinho do tempo de Jesus, do tempo de Paulo, era um vinho diferente. Você podia beber que não ficava bêbado. Será? Será? O que Paulo disse? Não embriagueis com vinho. Aquele vinho deixava a pessoa bêbada tanto quanto o vinho de hoje. É só tomar muito. Bem, parece que a sugestão de Paulo a Timóteo de beber um pouco de vinho, neste caso tem a ver com a saúde. Eu não vou entrar nesta questão sobre o benefício do vinho para a saúde. Mas, de qualquer maneira, é pouco. Pouco aqui, irmãos, é pouco mesmo. A palavra grega utilizada aqui significa pouco mesmo, pouca quantidade. Portanto, meu querido irmão e irmã, se você não bebe nada de vinho, ótimo, isso é precioso. Mas não queira ser melhor do que aquele que bebe um pouquinho de vinho. Paulo
estimulou a Timóteo de modo especial para que tomasse um pouco de vinho por questões de saúde. Às vezes se usa este texto para justificar a bebedeira. O cara vive de porre, só que não está caído na rua o tempo todo, toda semana, e usa este texto para justificar a sua bebedeira. Mas é o contrário. Vou mostrar para os irmãos que é o contrário. Se Timóteo tivesse tido o hábito de beber uma cerveja aqui, outra ali, e assim indo, por que então precisou que Paulo lhe desse uma sugestão especial para tomar um pouquinho de vinho? Você não concorda? Não teria sentido nenhum pedir para beber um pouco de vinho se ele fosse um tomador de vinho contumaz. Ele não bebia. Exatamente por isso Paulo pediu. Nesse caso específico aqui. Então, irmãos, está nítido para nós que beber continuadamente, está nítido para nós que beber de forma continuada e por prazer não é a sugestão de Paulo. Isso é contrário aos conselhos da palavra de Deus, que sempre dá o conselho de ficar longe da bebida. Tem um rapaz que mora aqui, casado, pai de filhos, irresponsável. Começou brincando, tomando um pouco de cerveja com sal. E agora toma todo dia a tal cerveja com sal em sua casa. Entenderam? Creio que vocês entenderam a questão toda aí, né? Tem algo melhor do que isso. Muito melhor. Paulo disse: em vez disso, sejam cheios do Espírito. Aqui está a coisa boa, irmãos. Aqui está a prioridade do nosso ser. Sejam cheios do Espírito. O que significa ser cheio do Espírito Santo? É estar cheio da vida de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu quero mostrar aos irmãos esta lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aqui diz lei do Espírito de vida. Desde Gênesis até Apocalipse, cabe ao Espírito Santo, em todos os sentidos, vivificar, operar vida, atuar a vida. É com o Espírito Santo.
O próprio Jesus apontou o Espírito como o único que pode dar vida. Ele disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6, versículo 63. Uma vez que o ministério do Espírito é dar vida em todos os lugares onde este Espírito atua, a sua atuação gera vida. A palavra de Deus é vida. Ela é vida e ela também vivifica. E por quê? A palavra de Deus, ela é inspiração do Espírito de vida. A palavra é inspirada pelo Espírito de vida. Ele é vida. O Pai precisava ressuscitar o seu filho. Porém, o agente da ressurreição de Jesus não podia ser outro senão aquele que tem a lei da vida, o Espírito Santo, o Espírito de santidade, que foi lá e atuou a vivificação de Jesus, que se achava entre os mortos. Romanos capítulo 1, versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí está dizendo que o Espírito de santidade, Espírito Santo, foi lá e ressuscitou Jesus dentre os mortos e foi designado Filho de Deus com poder. Jesus morreu com todos os nossos pecados sobre ele e com os pecadores inseridos nele. Você pode pensar na coisa mais nojenta que existe no universo. Essa coisa foi o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário, porque ali ele estava superlotado dos nossos pecados, da nossa natureza, do homem velho. O estado de Jesus ali, um estado imundo, porque ele estava com todos os nossos pecados sobre ele. Não se trata do pecado do Filho, porque Jesus nunca pecou. Não tinha, não tem, não pecou e não peca. Não era, irmão José Rabelo, o pecado do Filho de Deus, mas o pecado nosso no Filho de Deus. Então, o estado de Jesus naquela sepultura era esse. Ele se achava envolvido na maior iniquidade que se pode pensar, pois ele estava respondendo pelo pecado do mundo inteiro. Jesus na morte foi introduzido no lamaçal do pecado. O lamaçal era meu, nosso, e Jesus foi introduzido nesse lamaçal. Jesus permaneceu 3 dias no lamaçal dos nossos pecados. Quem tirou Jesus dali? Quem tirou? Ele não saiu por si mesmo, porque Jesus não se ressuscitou. Ele foi ressuscitado pelo Espírito de santidade, pelo Espírito do Pai, pelo poder de Deus. Jesus tinha certeza que o Pai enviaria
o seu espírito para tocá-lo e levantá-lo daquele estado, o espírito de santidade. E precisava mesmo, irmãos, ser de muita santidade para tirar Jesus daquele estado que ele se encontrava. O Espírito foi lá com perfeita santidade, que tocando o Filho de Deus o retirou para a vida sem nenhum pecado. Eu gosto daquele texto de Daniel, capítulo 3, Daniel 3, versículo 26 e 27, que fala dos companheiros de Daniel que foram jogados na fornalha de fogo. Vamos ouvir aí, Daniel 3, versículo 26 e 27. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se as satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos mudaram, nem o cheiro do fogo passaram sobre eles. Os companheiros de Daniel saíram do fogo, não tendo sequer cheiro de queimado, nem os pelos do corpo queimaram. Não tinha cheiro nenhum. Não tinha cheiro de churrasco, não tinha cheiro de fogo. Não. Seu cheiro era bom. E eu penso em Jesus assim, irmãos. Jesus também foi levantado da morte, não tendo sequer cheiro dos nossos pecados. Seu cheiro é bom porque é santo. Ele é o lírio perfumado. O espírito de santidade, de pureza tal, de limpeza, veio para ressuscitá-lo e torná-lo limpo dos nossos pecados que nele estavam. Ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. E nós também tivemos a mesma experiência e temos, porque nós estávamos em Cristo, com Ele nós fomos mortos, com Ele nós fomos ressuscitados pelo mesmo Espírito, ganhamos a mesma vida, a vida dele, pelo Espírito, vida santa. Vida da ressurreição existe em um estado de santidade, e isto significa separada do pecado. Vida no pecado, irmãos, não é vida de ressurreição. A vida da ressurreição, além de santa, é poderosa, porque ele foi ressuscitado com poder. Pense agora nisto. Pense. Cristo vivendo a sua vida justa e santa em nós, operando a sua vida em nós, manifestando a sua vida em nós. Seríamos nós diferente dele? Não, é a vida dele em nós. A expressão da vida de Cristo em nós é a nossa imunidade, irmãos. Temos aí toda uma polêmica a respeito da vacina da Covid-19. A questão é a seguinte, irmãos: a vacina não impede de contrair Covid-19.
não impede, mas evita gravidade e morte. Ela evita. Isso pode acontecer porque nenhuma vacina disponível no mundo atualmente tem eficácia de 100% contra o vírus. Mas a vida de Cristo operando em nós é a nossa imunidade contra o pecado. A vida de Cristo em nós tem 100% de eficácia contra o pecado. A vida de Cristo em nós é o poder que veda o pecado em nós. No Evangelho, estamos identificados com Cristo. Nós em Cristo na cruz, Cristo em nós na ressurreição. No Evangelho, irmãos, nós estamos tão identificados com Cristo, Ele conosco, que não dá mais para separar-nos. Não tem como. Por isso, o Pai Celestial deixou um mandamento para nós. Sabe qual? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Santo é separado da pecaminosidade diabólica que está ao nosso redor, nos circundando constantemente, nos rodeando. Santo é aquele que foi separado do pecado para Deus. Eu vou repetir um texto que repito todo domingo com vocês, que é a base da minha fé, é a base da nossa fé. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu vou repetir isto aqui até você incorporar, até compreender, e depois vou continuar. Vou continuar. Se você já compreendeu, já está incorporado, você precisa ouvir ainda mais. Por quê? Porque o fundamento nosso, irmãos, o fundamento que nós devemos nos apoiar é esse: morremos com Cristo, é esse: estou crucificado com Cristo, é a razão da nossa fé. Eu criei em Jesus Cristo, eu criei na minha identificação com Ele, na minha morte com Ele. Você crê nisto? Pelo fato dessa verdade da palavra de Deus não ser ensinada ao povo, pregada ao povo, a consequência é o que estamos vendo: um cristianismo sem Cristo. Essa experiência com Cristo, nós nele crucificados e mortos, e Ele em nós vivendo a sua vida justa e santa, é o que torna a vida cristã leve, gostosa, fácil. Mas, para muita gente que não crê nessa identificação com Cristo, a vida cristã é uma carga, é um peso, é um fardo pesado. O fardo da amargura, o fardo do ressentimento, o fardo da falta de amor, da falta de perdão, o fardo do pecado, dos vícios e situações
que a pessoa não consegue superar nem vencer. E resulta nisso que você sabe, você conhece. O quê? Muitos se reúnem para pedir coisas, pedir dinheiro, pedir prosperidade, promoção no emprego, pedir para Deus resolver a nossa vidinha ruinzinha que a gente leva aqui. Mas não é isso que nós precisamos. Nós precisamos mesmo é de morrer com Cristo. Nós precisamos mesmo é de morrer com Cristo, para sermos transformados em instrumentos do poder e graça de Deus neste mundo caído. Colossenses 3:3 diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta, escondida juntamente com Cristo em Deus. Estão lembrados? Morreu e encerrou o assunto. Eu morri, estou crucificado com Cristo, diz Paulo. E agora? Agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Agora, irmãos, estamos cheios do Espírito Santo, cheios desta vida espiritual, desta vida de Deus, desta vida de Cristo, desta vida que o Espírito Santo colocou em você, colocou em mim, pela nossa ressurreição juntamente com Cristo. Estamos cheios. É assim que estamos cheios do Espírito, cheios do Espírito de santidade, cheio do Espírito, é cheio de vida, vida da ressurreição, vida de Cristo, cheio do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo não é dominada por vício algum. Estão ouvindo? O cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo, não é dominado por vício algum. Não tem língua mentirosa. Não tem língua maledicente. Não tem língua maldosa. Não tem língua felina. Irmãos, o Espírito Santo não tem compromisso com discórdia, com desavença, com futrica, com fofoca, com transgressão, com pecado. Não, senhores. Eu pertenço a Deus, sou dele, vivo para ele e não para mim mesmo. Eu morri com ele e agora ele vive em mim. E a vida que eu tenho é para ele, é para viver para ele, porque sou dele. Esse é o conceito de santidade. Eu sou de Deus, mas o pecado não tem jeito. Não tem jeito de deixar de pecar. Não tem jeito. Você não é de Deus coisa nenhuma. Cheio do Espírito Santo, tem o coração aquecido pelo amor e vive na luz e não no escuro. Cheio do Espírito, irmãos, é apaixonado por Jesus Cristo, comprometido com sua palavra. A minha vida existe para eu amar Jesus, servi-lo, anunciá-lo e envolver com as coisas do reino, com os projetos de Deus. Essa é a minha paixão.
E eu quero que seja também a paixão dos irmãos. Eu quero que seja a paixão da minha família, dos meus filhos. Eu quero. Se eles vão querer, é com eles. Não tenho família perfeita. Eu não tenho. Já vou dizer para os irmãos, a minha família não é perfeita e acho que vocês sabem que não é. Mas, pelo menos, para a minha família, eu quero ser espelho, transparecer Cristo e o meu amor por Cristo, por Ele, por Sua palavra e pelos seus projetos. Quero ser isso e serei isso pela graça de Deus para a minha família até o último dia da minha vida, que eu não sei quando vai ser. Se eles vão abraçar o que eu abracei com todas as forças do meu ser, eu não sei. Mas sei, estou certo, que enquanto eu existir neste mundo, eu vou continuar servindo incondicionalmente o meu Senhor Jesus, dia após dia, até o fim. Você pode perguntar, você não se cansa? Você não se cansa? Me canso. Eu sou igual a você, eu sou humano. Eu me canso. Mas depois de uma noite de sono, estou pronto novamente. Você não tem insônia? Tenho, irmãos. Eu já tive algumas insônias terríveis. Terríveis. Foram oportunidades para orar por quem estava causando as minhas insônias. Orei. Mas ultimamente não estou tendo insônias. A Edna está ali, depois vocês podem perguntar para ela. Em paz me deito e logo durmo. O Senhor me faz repousar seguro. Salmo 4:8. Se alguém precisa de remédio para dormir, pode tomar, mas também experimente este aqui. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E se morrer? Morreu. Se morrer, morreu. Se morrer, eu vou para o Pai. Que Paulo disse que é muito melhor do que aqui. Mas esse momento, Edivan, pertence ao Senhor. Está na administração dele. O importante mesmo não é o que as pessoas fazem para mim, mas o que eu faço com elas. Eu vou sempre amá-las. Eu vou sempre amá-las. Eu vou sempre amá-las. Vou sempre amá-las. Não está em jogo o que estão fazendo para mim, de bom ou ruim. Eu vou sempre amá-las.
amá-las. A minha vida não pode ser diferente. Não pode. Qual é o segredo? Morri, ressuscitei com Cristo. Ele vive em mim, cheio do Espírito Santo, falando de Cristo, bendizendo, dando graças a Deus por tudo e sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo para falar de Cristo, para anunciar Cristo, anunciar a palavra. Cheio do Espírito Santo, tem uma linguagem de ações de graças e louvor, tem gratidão, dá graças por tudo, porque crê na soberania e suficiência de Cristo. Por isso, ainda que nuvens escuras atravessam o seu horizonte, não fica refém do desânimo. Ingratidão e desânimo estão no mesmo lugar, sempre. Além do mais, é a vontade de Deus dar graças sempre por tudo. Tudo é tudo mesmo. Às vezes está doendo muito, está sofrendo muito. Às vezes, irmãos, o sofrimento é tão grande que a pessoa nem tem vontade de dar graças. Não tem vontade. Mas é a vontade de Deus. E sendo a vontade de Deus, eu preciso obedecê-la. Nem sempre a minha vontade é agradecer, mas a minha vontade submete à vontade de Deus, para que eu possa agradecer a Deus por tudo, em tudo. E assunto encerrado. Por quê? Porque não se discute a vontade de Deus. Não se discute. Mesmo que você não esteja entendendo. Não se discute a vontade de Deus. A vontade de Deus se crê, aceita, submete, se conforma com ela. Se eu não dou graças a Deus, é porque alguma coisa muito errada está acontecendo na minha vida espiritual. Se Cristo me libertou, me salvou, só por isso, irmãos, eu posso viver dando graças. Se Cristo me salvou, só por isso eu não posso viver me lamentando. Quando você avaliar o tamanho da salvação, você vai começar a agradecer todo momento. No banheiro, no trabalho, na dor, todos os momentos. O liberto tem um estilo de linguagem que se manifesta na gratidão e no louvor. E quero dizer mais, não existe acidente, incidente, coincidência na vida dos filhos amados de Deus. Isto é profundo e não dá para entender, mas tudo que sei é que Deus está no controle desde sempre de tudo, até das pequenas coisas, dos detalhes. Dar graças a Deus é uma questão de libertação, de coração liberto. Não é uma questão de educação religiosa. Não é uma questão de educação, é uma questão de coração liberto, que reconhece a soberania de Deus na nossa vida. Alguém disse assim: se pegarmos um cão faminto e alimentarmos, saciando a sua fome, ele jamais nos morderá e não se esquecerá disto. Mas tem um outro pensamento que eu também gosto.
Um coração ingrato é semelhante a um porco que de cabeça baixa come avidamente as bolotas que caem do carvalho, sem nunca olhar para cima a fim de agradecer o seu alimento preferido. Ingratidão, irmãos, é coisa de espírito de porco, é coisa de demônio. Espírito de porco é demônio, porque os demônios entraram nos porcos, e daí veio esse provérbio, esse ditado, espírito de porco. Diante de Deus eu preciso sempre agradecer a Ele. Agradecer porque nós não merecíamos nada e Ele nos deu tudo em Cristo. Mas o que está acontecendo comigo não é lógico. Não é lógico. É lógico sim. Você não está olhando direito. Alguém que viveu no século 17, que havia sido assaltado, escreveu em seu diário: eu te dou graças, porque fui eu o assaltado e não quem assaltou. Terminando esta meditação, eu quero dizer rapidamente algumas coisas aqui em relação ao cristão. O cristão não é um fake, não é. Não é uma conjectura, não é uma caricatura, não é uma hipótese, não é uma suposição. Não. O cristão nascido de novo tem o calibre de Cristo, desde que nasceu. Só vai aperfeiçoando. O cristão, irmãos, não é um malandro de Jesus. Um malandro de Jesus. No meio, fingindo que é o que ele não é. A morte com Cristo me liberta da vida de aparências. Não mais eu, mas Cristo em mim. Isto não é uma filosofia de vida. É uma pessoa, a pessoa de Cristo vivendo em nós e vivendo em todas as áreas do nosso ser. Eu não preciso impressionar ninguém. Eu não preciso impressionar os irmãos. Eu não preciso impressionar a minha família. Eu não preciso impressionar os colegas. Eu não preciso impressionar ninguém. Eu não preciso impressionar nem Deus, porque eu já sou aceito e amado por Ele. Como está a sua vida espiritual? Qual é a sua experiência com Cristo? Você crê a sua morte com Cristo?